pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a terceira temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 100 mil inscritos, então não se esquece de se inscrever e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Mas sem muitas delongas, vocês sabem que quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa, então fiquem agora com a história de hoje. Oi Pri, oi pessoal que acompanha o canal da Pri, tudo bom com vocês? Meu nome é Isabela, eu tenho 27 anos, sou do Rio de Janeiro e atualmente eu sou au pair aqui em Stamford, Connecticut. Eu conheci o au pair, eu já tinha 25 anos, já era formada na faculdade, já preenchia todos os requisitos. Eu sou pedagoga e já trabalhava em escola internacional, tinha 5 anos. Então meu inglês já era muito bom, já tinha uma proficiência em inglês e também tinha muita hora com criança, e então eu qualifiquei pro Au Pair Extraordinaire da Au Pair na América e eu vim no programa deles. O único requisito que eu não tinha era a CNH, que eu tirei justamente para participar do programa. Eu demorei um tempo para tirar a CNH, então quando eu tive meu match, eu já estava quase no limite da idade. Eu vim pro programa em agosto de 2019, já com quase 27 anos. Eu vim faltando 4 meses para completar 27. E eu vim primeiramente para uma família de Belmont, Massachusetts. E eu escolhi a dedo a família. Eu tive muita família no primeiro match para escolher de opção, né? Pela minha experiência, pelo meu inglês ser bom. E eu adorava fazer Skype, eu adorava conhecer as famílias, conhecer as histórias deles. E eu escolhi essa família de Massachusetts que preenchia todos os meus requisitos. Eles tinham final de semana off, eles tinham um schedule fixo, eles pagavam o valor do Extraordinaire. Eram 3 meninos, os 2 mais velhos iam pra escola com o pai e eu ficaria em casa com o bebê, que na época tinha uns 8 meses. Aquilo soou pra mim tipo uma oportunidade boa, porque Boston sempre foi um dos lugares que eu tinha preferência. Um dos meus objetivos aqui no Au Pair era vir estudar, me aperfeiçoar na minha profissão. E eu sabia que Boston era um lugar muito universitário, que tem muitas opções de curso. Pela bolsa de au pair ser bem pequena, eu queria estar num lugar que eu pudesse ter opções de aproveitar com o dinheiro que eu tinha e até investido o meu para poder melhorar meu currículo, no caso, que era meu objetivo principal. Eu queria, inclusive, voltar pro emprego que eu tinha depois do au pair para uma posição melhor, talvez. Cheguei na família no finalzinho de agosto de 2019 e o começo foi super legal. Eles me trataram super bem, a gente conversava muito, inclusive, sobre política e tudo mais, mas a questão do carro começou a ser um empecilho. Eu tinha falado toda a verdade pra eles, que eu tinha tirado a CNH justamente pra vir de au pair e que eu não tinha experiência nenhuma dirigindo. Eu morava no Rio de Janeiro, andava de transporte público e era no transporte público que eu me encontrava. Eles disseram que eles estavam ok com aquilo e a gente se comunicou muito por e-mail antes do match e eu salvei todos os e-mails. Quando deu 1 mês e meio na família, eles vieram dizendo que eles queriam um rematch. Eles não conversaram, não me perguntaram, não bolaram uma estratégia pra melhorar, eles só disseram que eles mudaram de ideia e queriam um rematch. Enfim, meu processo de rematch aconteceu e eu dei match com uma família de Stamford, Connecticut, que também tem 3 crianças, é onde eu me encontro atualmente. Um menino de 5 e 2 meninas, uma que tinha 2, agora já tem 3, e um bebezinho que quando eu cheguei tinha 4 meses. Eu cheguei na família justamente no dia que a bebê fez 4 meses. Foi em outubro de 2019. A partir de lá, eu fui me adaptando à família, a família foi se adaptando a mim. Eu fui a primeira au pair. Então, no começo, eles não tinham muita noção do que era ter uma au pair, de como era receber uma pessoa em casa de outro país. Então, a gente foi se adaptando junto, a gente foi meio que criando as regras juntos. Sempre tive final de semana off, isso eram dos meus primeiros requisitos, eles pagariam o valor do Extraordinaire e tava tudo certo. A minha host mom, antes da pandemia, lógico, trabalhava part-time, ela é professora também em New York City. Isso foi um dos motivos que me fez vir pro match, que a gente falava a mesma língua, né? E a gente tem muito assunto da profissão, lógico, e ela trabalhava part-time. Eu fiquei com um pouquinho de medo pra vir pra uma host mom que trabalhava metade, ficava metade em casa, mas isso nunca me atrapalhou. Inclusive, ela me ajuda muito com as crianças, sempre me ajudou. Quando
quando ela tá em casa, ela pega uma das meninas, que as duas ficavam em casa comigo, pegava uma das meninas, dava uma volta, saía pra resolver as coisas dela sozinha também. Então, minha host mom estando bastante presente em casa nunca foi um problema pra mim. O que passou a ser um problema pra mim foi a questão do carro. Porque eu vim pra essa família, praticamente o primeiro esquema da primeira. Eu não precisaria dirigir pra eles, mas o carro tava aqui pro meu tempo off. Mas só que eu me acomodei um pouco, porque eu fiz amizade, porque logo quando eu cheguei aqui, eu entrei num relacionamento, que hoje em dia já acabou, mas eu entrei num relacionamento, então eu sumia de casa na sexta, voltava no domingo. E assim, eu não tive tempo e nem muita vontade de praticar a direção e ficar mais independente, sabe? E o tempo foi passando e eu fui deixando isso pra lá, sabe? Eu já tinha minha agenda cheia, eu já sabia pra onde ir, o dia que eu ia e tudo mais. Pra quem não conhece Connecticut, eu vou explicar rapidamente onde é Connecticut. É um estado que fica do ladinho de Nova York, é no nordeste dos Estados Unidos. É praticamente um estado que é um grande subúrbio. É um estado que tem muitas casas, não tem muita coisa pra se fazer, tem muitas casas e você precisa dirigir. E aqui não tem muita opção de entretenimento, então a cidade de Stanford, onde eu moro, é a cidade mais desenvolvida do estado, onde tem mais opções de entretenimento. E aqui fica bem pertinho de Nova York também, fica 45 minutos de Nova York. Eu não detesto Stanford, mas também não é o meu lugar preferido da América. E foi aqui nessa cidade de Stanford, num dos meus primeiros meses aqui, que aconteceu uma história que mudou meu intercâmbio e provavelmente mudou minha vida. A partir desse dia, eu nunca mais fui a mesma. Vou respirar pra contar essa história. Em novembro de 2019, no final de semana de feriado do Thanksgiving, eu conheci duas meninas brasileiras. Não, uma menina brasileira e uma menina que era hispânica. E a gente marcou de ir num barzinho aqui da minha cidade. A minha cidade tem uma rua que é famosinha por ter alguns bares. E na época tinham 2 bares que funcionavam como se fosse uma boatezinha. As pessoas iam lá, elas dançavam, se divertiam e iam embora. Os bares aqui desse estado, por ser um estado mais parado, por ser uma coisa mais família, eles têm a obrigação de fechar 1h30 da manhã. Então eu pensei comigo, a balada perfeita. Eu me divirto um pouco, vou embora 1h30, não fico cansada e tá tudo certo. Naquele dia eu tava muito feliz, eu tinha ido pra Nova York, eu tinha conhecido o MoMA, eu já tinha começado a sair com um menino que eu tinha um relacionamento, mas mesmo assim, chegou a noite e eu queria aproveitar mais o meu dia e aí eu fui no bar com essas meninas. Chegando lá, tava muito lotado, a gente ficou numa fila do lado de fora antes de entrar, tava um pouquinho frio, já não foi muito agradável aí. E a gente entrou e o bar tava lotadíssimo, assim, muita gente. Aí a gente começou a tentar curtir a noite, a começar a dançar. E eu me lembro muito de muitos detalhes daquela noite. Muitos detalhes, assim, cada passo que a gente deu, eu lembro na minha cabeça. Chegou uma hora que a gente tava dançando e começou a ficar muito lotado perto da gente. Então a gente queria achar um lugar mais confortável pra gente ficar em pé e dançar e curtir a nossa noite. Então a gente começou a andar em volta do bar, porque esse bar, essa boate, ele é um quadrado com um balcão no meio, que é o bar onde as pessoas vão pedindo bebida. Geralmente os bares americanos são assim. Então a gente começou a andar em volta da pista de dança. A gente deu uma volta quase completa, até que chegou num lugar. As meninas estavam comigo, elas estavam na minha frente. Então elas pararam e começaram a dançar com um grupinho que tava ali. Começaram a zoar e se divertir. Nisso que elas começaram a dançar, eu parei. Nisso que eu parei, eu senti alguém me encoxando por trás. Assim, eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu já tinha passado por isso anteriormente, de ser encoxada no transporte público, sabe? Quando você sente. Então imediatamente eu dei um passo pra frente. Nisso que eu dei um passo pra frente, eu senti uma coisa quente nas minhas costas e na hora eu já sabia o que era. Era isso mesmo que vocês estão pensando. Uma pessoa aleatória jogou os espermas em mim. Ejaculou em mim. Se a gente pode chamar isso de pessoa, né? Enfim, na hora eu já sabia o que tinha acontecido. Eu não especulei nada, mas nada na minha cabeça. Eu sabia que era aquilo que tinha acontecido. Eu já tinha ouvido história disso no metrô do Rio de Janeiro, já aconteceu. Eu sabia que era aquilo, eu só queria ter certeza. Então eu procurei um lugar com mais luz. Eu tentei mostrar para as meninas que estavam comigo o que tinha acontecido. Eu não sei o que deu na cabeça delas na hora. Elas não deram muita importância. Continuaram dançando, continuaram curtindo a noite delas. E eu só falei para elas que eu ia embora. Eu tava, assim, transtornada. Eu não sabia o que fazer. E eu tava muito abalada, muito nervosa. E nisso, a minha vizinha, que também é au pair, que
é muito minha amiga, chegou e ela me ajudou a falar com a segurança. Eu tava muito nervosa, mas o meu inglês é bom, eu tenho certeza que eles me entenderam. Falei com o segurança o que tinha acontecido e eles simplesmente não se importaram. Falaram que eu não tinha foto do cara e eles não podiam fazer nada. Então eu vi uma patrulha do lado de fora, eu me encaminhei pra patrulha e reportei todo o caso mais uma vez, com a ajuda da minha vizinha, de novo. Eles não sabiam o que fazer, eles nunca tinham visto um caso desse na vida deles, porque realmente é muito pitoresco. Eu fui a escolhida e eles não sabiam muito o que fazer e me falaram que, vai pra casa e se for isso mesmo que você tá pensando, volta na polícia de manhã cedo pra fazer a queixa-crime tudo certinho. Então eu voltei pra casa, quando eu tirei minha roupa, quando eu tirei a calça, o cheiro subiu e eu quase vomitei e eu tinha certeza desde o primeiro momento do que tinha acontecido. Então eu tive a certeza que era um crime. Então eu voltei na delegacia de manhã cedo, já com o meu host dad, porque assim que eu cheguei eu mandei mensagem pra eles, dizendo que eu queria conversar de manhã. E eu fui na delegacia no outro dia com o meu host dad, aí começou o inquérito policial. Eu levei a minha calça num ziplock, que eles recolheram como evidência. Eu dei um depoimento e logo depois, no dia de ação de graças, veio um policial, um detetive, de verdade, na minha casa, perguntar o que tinha acontecido e eu dei um depoimento formal, prossegui com a queixa e eu fui até o fim. Eles me falaram que seria muito difícil identificar o agressor, mas mesmo assim eu quis prosseguir com o processo. A polícia solicitou as câmeras do local e eu fui chamada mais uma vez na delegacia para identificar o momento que tinha acontecido. E exatamente na hora que eu tinha descrito para a polícia, exatamente no local, estava lá a ação do agressor. A partir daí a polícia trabalhou para identificar a pessoa, mas não conseguiu achar nada nos registros, nem com o DNA e nem com a imagem. Mas a imagem ficou com o pessoal do bar e assim que esse homem voltou no bar, os funcionários ligaram para a polícia. Depois que os policiais conseguiram achar quem era a pessoa, ele foi chamado para comparecer na polícia e quando ele chegou na polícia ele já foi com um advogado e confessou tudo que ele tinha feito. Mas até o momento eu não sabia de nada, não sabia quem era a pessoa, não sabia a quantas andava a investigação e meu psicológico tava super abalado. Eu, até hoje no caso, eu ando pela rua, eu olho pra cara de todos os homens que eu passo pra caso aconteça alguma coisa de novo, eu saber quem é, porque no dia que aconteceu eu não consegui ver o rosto dele, ele saiu muito rápido. Todo lugar fechado eu fico um pouco nervosa, um pouco receosa, ainda mais quando tá cheio. Eu não sabia quem era, eu não sabia o rosto, eu não sabia a idade, então eu fiquei com muito medo de me aproximar de qualquer homem, em qualquer circunstância. Enfim, eu achava que todo mundo poderia ser ele. O inquérito prosseguiu, veio a pandemia, então isso demorou um pouco mais. Eu liguei pra polícia em fevereiro, eles já tinham coletado o DNA do suspeito e o DNA da minha calça, já tinham me avisado da confissão dele. Quando foi em julho, agora de 2020, 9 meses e alguma coisa, quase 10 meses depois do acontecimento, esse homem foi preso e foi estipulado uma fiança no valor de $25 mil pra ele ser solto. Valor esse que ele pagou 10% e conseguiu ser solto. O cara é um árabe, ele mora aqui em Stanford, fiquei sabendo o nome dele quando eu recebi uma carta do Sistema de Proteção às Vítimas de Crime aqui de Connecticut. Então veio essa carta me informando da prisão e da data da corte dele, que ainda não chegou. Vai ser dia 31 de agosto. Essa pessoa do setor de defesa das vítimas também me explicou que ele não deve ir a julgamento, que ele deve conseguir um acordo no tribunal, na corte no caso, e ele deve ter ser inscrito em algum programa de reabilitação e a ficha dele vai sair limpa. Eu não queria que isso acontecesse, porque a minha vida depois disso nunca mais vai ser a mesma. Eu não consigo apagar da minha ficha do jeito que a justiça vai apagar o crime da ficha dele. Então eu queria pedir pra vocês, vou pedir pra Pri deixar aqui nos comentários uma matéria, um artigo que saiu num site aqui da minha cidade sobre o caso. Eu queria pedir pra vocês que comentassem lá que esse caso é um absurdo, que ele não pode ficar impune, que ele tem que ir a julgamento. E eu preciso receber algum tipo de desculpa, pelo menos, sabe? Porque eu nunca recebi uma desculpa. Nem do bar, nem do cara e nem de ninguém. Eu só escuto: sinto muito que isso tenha acontecido com você, é muito estranho, é muito bizarro. Mas assim, é uma mancha que vai ficar por toda a minha vida, né?
infelizmente. Algumas pessoas também já vieram comentar comigo nos posts que eu fiz sobre o caso, tipo, ai, pede green card, ai, isso vai te dar documento. Não, gente, isso não dá documento. Não comentem isso aqui. Tipo, esse tipo de comentário só atrapalha quem sofreu algum tipo de crime que ameaça a vida da pessoa, sabe? Que aplica realmente pra esse tipo de caso. Então, gente comentando esse tipo de coisa não ajuda em nada. Então, isso não dá documento. E eu não tô atrás disso aqui. Eu quero justiça, eu quero que essa pessoa pague pelo que ela fez. Então, eu já fui atrás de alguns advogados aqui na cidade. Pra quem não sabe, dependente da cidade que você mora, você joga advogado, consulta grátis, que vai aparecer o nome de algumas pessoas. Você liga e eles vão falar com você, vão te dar atenção e vão querer saber mais do seu caso e vão te falar, assim, vão te dar um parecer, sabe? Se eles pegam o caso ou não. No caso de uma denúncia civil. Uma denúncia civil, agora, no momento, eu não sei se cabe a essa pessoa que cometeu esse crime comigo, porque a gente não sabe se ele tem dinheiro pra perder na corte pra mim. Se ele não tiver dinheiro na corte pra perder na corte pra mim, não faz sentido eu prosseguir com um processo civil contra ele, porque só vai me gerar gastos. E uma coisa que eu descobri também, com todo esse trauma, é que existe um centro de apoio no meu estado para vítimas de crime sexual e vítimas de violência doméstica. Eu posso pedir pra Pri deixar o telefone aqui também, para caso vocês tenham sofrido algum tipo de coisa. No estado de vocês, se vocês morarem em outros estados dos Estados Unidos, pode ser que tenha alguma coisa similar. Então, eu liguei nesse número, eles me encaminharam pra ver uma counselor, que é uma profissão que tem aqui nos Estados Unidos, que é uma coisa entre uma assistente social, uma psicóloga. Ela te aconselha, te ajuda a vencer esse trauma e te ajuda, assim, a botar na prática as ações que você tem que tomar, sabe? E contra o Brian, infelizmente, eu não posso fazer nada, que, enfim, é responsabilidade da polícia te proteger de crimes aqui, e a polícia fez o trabalho dela, então realmente foi muito chato o que eles fizeram comigo, mas eles não têm culpa. Eu tô tendo ajuda psicológica nesse local, e fora isso, a agência Parent America me ligou hoje, através de um advogado deles, e disseram que eu posso ter ajuda psicológica gratuita da agência também. Eu não sei se eu quero envolver a agência nisso ainda, eu tô decidindo, porque eu não sei, eu não confio em agência, não sei qual foi a experiência de vocês com isso. Se alguém puder me contar aqui nos comentários também, eu ficaria feliz. Eu não queria realmente envolver a agência nisso, porque eu não quero que isso atrapalhe o meu programa mais do que já atrapalhou. Mas assim, nem tudo são desgraças, nem tudo é assédio, nem tudo é história ruim. Eu tô numa família maravilhosa que eu gosto muito, que eu tenho uma relação super boa com a minha host mom, principalmente. E a gente criou um projeto no início da quarentena. A gente tem um Instagram em conjunto, que a gente compartilha as atividades que a gente faz com as nossas crianças, com as crianças dela, no caso, com as crianças que eu tomo conta. E eu vou pedir pra Pri deixar aqui também, quem quiser seguir, chama Playful Learning at Home, e a gente dá muitas dicas de atividades e coisas do tipo. Sobre o programa de au pair, mudou muito a minha vida pra melhor. Hoje em dia eu tenho outra perspectiva. Hoje em dia eu já me situei que o meu lugar não é no Brasil, que o meu lugar é no mundo. Se não for aqui nos Estados Unidos, vai ser em outro lugar. Eu tô prestes a começar o meu segundo ano com a mesma família aqui de Stanford. Eu pensei bem e eu quero me desafiar. Eu quero dirigir bem no próximo ano. Eu quero fazer road trip dirigindo, e eles são muito bons. Eu não queria arriscar nesse momento de pandemia que a gente tá, trocar pra uma cidade grande, que eu vá usar transporte público, e ficar trancada em casa do mesmo jeito, porque eu não vou poder usar o transporte, e arriscar ir pra uma família que eu não me identifique tanto, e ter que ficar trancada em casa com essa família pela situação do coronavírus. A situação do coronavírus, lógico que atrapalhou. Eu tinha muitos planos de viagem, eu acabei ficando presa nos Estados Unidos, que o meu visto já venceu, eu só tô com DS, eu não posso sair dos Estados Unidos. Eu não posso fazer as viagens que eu planejei, mas nos 6 primeiros meses eu fiz bastante coisa. Eu conheci a Disney, viajei quase toda essa costa aqui que eu tô de carro, com as minhas amigas, fazendo road trip. Eu fui muito em Nova York, eu aproveitei muito Boston enquanto eu estive lá. Vale a pena vocês conhecerem Boston. Eu tive relacionamento, terminei relacionamento, conheci muitas outras pessoas. Eu conto mais dessas experiências mais pessoais no meu Instagram pessoal. Se vocês quiserem seguir também, eu vou deixar aqui meus contatos. E eu recomendo muito o programa. A dica que eu dou pra quem tá querendo vir: aproveita agora essa pausa da pandemia, não toma isso como uma coisa ruim e trabalhe os seus requisitos, sabe? Eu vim com os requisitos, alguns muito bons e um muito deficiente, que era a direção. Se as agências, se as famílias pedem esses requisitos, é porque você vai precisar quando você chegar aqui. Você vai precisar de experiência com criança, porque você cuida de criança
45 horas por semana. Então você precisa saber se você é capaz, se você consegue lidar com criança. Eles exigem um inglês bom porque, assim, aqui se fala inglês. Você precisa dar um remédio para as crianças. Acontece alguma emergência, como aconteceu comigo, eu soube explicar para os policiais o que estava acontecendo. Eu soube falar com as pessoas. Eu conversei 40 minutos com o advogado no telefone. Imagina se eu não tenho inglês. E a questão do carro, a questão da direção, assim, treina muito antes de chegar aqui. Eu não vim dirigindo bem. Até hoje eu tô aprendendo a dirigir, eu já tô muito melhor do que eu era. Mas assim, eu sinto que eu poderia ter aproveitado muito mais o meu primeiro ano, que eu poderia ter feito muito mais coisa se eu soubesse dirigir, se eu fosse confiante nessa área. Isso nunca me deu problema, eu nunca bati carro de host family, porque eu nunca também me desafiei a fazer isso. Então é isso, meninas, aproveitem esse tempo, quem tá querendo vir. E quem já tá aqui e passou por alguma coisa similar a que eu passei, eu espero que meu depoimento tenha ajudado a vocês a procurar ajuda. Qualquer coisa, fala comigo, que eu sou boa de falar no telefone, desenrolar essas coisas. Minhas amigas dizem que eu sou muito boa de barraco e que eu convenço qualquer um a fazer o que eu quero no telefone. Então, entre em contato comigo no Instagram se eu puder ajudar em alguma coisa, enfim, em alguma pesquisa. E é isso, um beijo e boa sorte. E venham fazer au pair, que é ruim às vezes, mas no final é muito bom. Obrigada! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever nesse canal que está rumo a 100 mil inscritos. E se você ou foi au pair e quiser participar desse quadro, eu deixei um link aqui na descrição para você entrar em contato comigo e vir aqui no canal contar essa história. Um beijo e até a próxima!